Apocalipse ele retrata muito o Antigo Testamento e não é à toa. Você tem mais de 2.000 citações diretas no Apocalipse do Antigo Testamento. Só para se ter uma ideia, eu não sei se alguém que está nos ouvindo já parou para pensar ou para entender dessa forma, todo o conjunto de visões que João teve e descreve para nós no Apocalipse, ou toda sequência de algum evento que vai acontecer, é precedido por uma visão do santuário. Não sei se vocês já notaram isso. Uhum. São 7 visões que João tem sobre o santuário. Isso, por exemplo, nos contextualiza no evento em que momento da história da igreja nós estaríamos vivendo. Vou dar um exemplo simples aqui. As trombetas. Então, nós vamos estudar o capítulo, a partir do capítulo 8 até o final ali do capítulo 11, que toca a sétima trombeta. Mas vamos falar só das 6 primeiras, né? Porque depois da sexta nós temos um interlúdio ali que vai mostrar a nossa história, como nós surgimos, né? O movimento do advento, a mensagem do advento a ser Apocalipse pregada. 10. Uhum. É isso. Mas nas trombetas nós temos antes das trombetas serem tocadas, nós temos uma visão do santuário. Basicamente, a visão que nós temos do santuário, eu vou abrir aqui para a gente contextualizar esse início. A gente começa o capítulo 8 de Apocalipse com a abertura do último selo, que começou no capítulo 6, certo? Uhum. Porque no capítulo 7 ele também fez um interlúdio. Olha a estrutura aqui se repetindo, né? No capítulo 6, abre os selos e tem um interlúdio para mostrar quem poderia subsistir ao grande dia da ira de Deus. Aí mostra a história ali dos 144.000 e da grande multidão. Uhum. Mas ali, quando veio no capítulo 8, a partir do verso 2 até o verso 6, pastor, poderia ler para a gente o Apocalipse 8, do 2 ao 6? Leio sim. Diz assim: Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Muito obrigado, pastor. Nós vimos aqui nessa leitura, nesse texto, o ritual do santuário, o tamide, aquele sacrifício da tarde, que era continuamente a preparação, ou seja, o altar aqui se refere ao altar dos holocaustos. Esse primeiro altar, o altar dos holocaustos, onde o animal era morto, o cordeiro era morto. E depois ele levava a brasa do altar do holocausto para dentro do lugar santo, diante do trono, no lugar santo, no altar de incensos, que chama-se o altar de ouro. Uhum. Então o anjo vai, queima o altar, representando a intercessão. Notem que em Apocalipse 6, na abertura da 5ª trombeta, o que acontece ali, na abertura da 5ª trombeta? Aqui do 5º selo, no caso. do 5º selo em Apocalipse 6. Né? No verso 9 e 10, mostra, né? Vi debaixo do altar, aqui está falando do altar dos holocaustos, as almas daqueles que tinham sido mortos pela causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamavam com grande voz e perguntavam, né? Até quando, soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Então, o que nós lemos agora, o que o pastor leu agora em Apocalipse 8, é uma resposta a esse clamor. Ou seja, quando o sacerdote ele saía da intercessão lá diante do altar do incenso, ele pegava
o incensário e lançava no chão, no pátio, e não dentro do santo. Então, quando ele lançava, o que ele estava querendo dizer? Deus ouviu as orações. Deus ele vai atender as orações. Por isso, aqueles que estavam dentro do lugar santo, os anjos que estavam com as trombetas, agora podem tocar. Então, a gente pode relacionar agora o toque das trombetas com os juízos de Deus para... Como sendo uma resposta de Deus. Exatamente, exatamente. Então, mas como que a gente sabe disso? Porque no Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 10, a gente vê isso. As trombetas. Esse texto é muito interessante, em Números, no capítulo 10, só para contextualizar, e aí eu vou entrar definitivamente no Apocalipse. Mas eu estou dando essa introdução para a gente entender que o Apocalipse ele está muito relacionado com o Antigo Testamento e a gente pode analisar ele não somente de forma temática, mas de forma aplicativa, olhando as imagens do Antigo Testamento, olhando a cultura que os judeus ou os gentios convertidos para o cristianismo já tinham daquela época, dentro das imagens e visões que João teve, que retratam próprias visões e imagens do Antigo Testamento, né? Então, aqui em Números, no capítulo 10, no verso 9, olha só que interessante o que está escrito aqui. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis o quê? As trombetas. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, aqui, o toque da trombeta aqui as trombetas tocavam para ajuntamento do povo, coroação dos reis, né? Mas nesse caso específico, nós estamos vendo o toque da trombeta quando o povo estava sendo oprimido. Então, quando o povo está sendo oprimido pelo inimigo, toquem as trombetas, porque o Senhor se lembrará de vocês e virá contra o inimigo do seu povo. Sim. Olha só como tem uma imagem aqui em Números. Você joga lá para o Apocalipse, na história das trombetas, e você pode ver o que significa os toques das trombetas. Sim. Exatamente, é Deus intervindo pelo seu povo. Não é o juízo final, mas são os juízos de advertência, com misericórdia ainda, mas são os juízos contra o povo que oprimia, o inimigo que oprimia o povo de Deus, né? Excelente. Bem, muito bom. Então, dá para a gente já começar a visualizar essa interação, né? O Antigo Testamento como uma chave para compreendermos e interpretarmos o livro do Apocalipse de uma maneira correta. Porque sem o Antigo Testamento estaríamos como cegos, né? Tentando tatear o livro do Apocalipse, mas temos aqui toda a chave. Exatamente. Aí a gente ficaria só na parte temática, olhando para os acontecimentos e tentar enquadrar esses acontecimentos dentro da profecia. Seria muito limitado isso, né? É verdade. IAG. Juntos avançaremos.